Fala, meus jovens, começando mais um podcast da Hope Class, nosso famoso Hopecast, aqui da Escola Sabatina Jovem da Central de Vitória. E hoje é um dia muito especial porque nós iremos começar um novo tema de estudos, isso mesmo, né? No último estudo nós falamos um pouco sobre o discipulado e agora, até o fim, a gente tem um novo tema de estudos, né? Um novo guia de estudos. E o tema desse trimestre é Princípios da Educação Cristã, né? Então, todas as lições que nós vamos estudar aqui semanalmente têm um tema central, Princípios da Educação Cristã. Mas essa semana eu explico o título da nossa lição, né? É Familiarizando com Deus. Então, o tema dessa semana, a lição que nós vamos estudar, de número 1, fala sobre justamente como que é se familiarizar com Deus, né? Como que a gente pode conhecer a Deus e tudo mais. Mas, claro, não estou aqui sozinho, estou muito bem acompanhado. Primeiramente, eu vou apresentar o convidado mais que especial ali, estreando conosco aqui no podcast, mas não na Rupes, nosso querido Windy. Diga lá, Windy, como é que você está, meu amigo? Salve, salve, mano Ronald, salve, salve, Galter. Para mim é um prazer, uma satisfação imensa estar participando desse Hopecast, já muito famoso, não perco um, curto muito, e hoje, fazendo parte desse programa, por assim dizer, estou demasiadamente emocionado. Muito bom, Whindersson. Muito legal você com a gente, uma presença ativa na nossa classe. E aqui até demorou bastante, né, para a gente conseguir o Whindersson para cá, mas deu tudo certo e hoje ele está aqui conosco. E claro, ele não poderia faltar em nenhum episódio, nosso menino de ouro. Querido Walter, diga lá como é que você está, meu querido. Alô, meu parceiro Ronald, meu sagrado Indy, estamos maravilhosos, muito bem aqui. Mais um trimestre, né, de emoção aí, aventuras, mais um tema de lição. E vamos com tudo aí. Hoje a gente está sinistro. Sensacional. Meus queridos, a gente começa a lição dessa semana falando um pouco sobre a história de um camarada chamado Jó. De vez em quando a galera confunde com Ló, mas não é a mesma pessoa não, tá, gente? Jó, ele tem um livro específico na Bíblia, e o livro dele é muito interessante, inclusive os versos dessa semana que vão guiar o nosso estudo, encontram lá no capítulo 22 do livro de Jó, né, são os versos 21 a 30. E eu acho muito interessante como a lição aborda a história de Jó para a gente como uma menção ao estudo dessa semana. E traz ali Jó como um personagem muito importante na relação íntima com Deus, porque ele era um cara que vivia segundo a vontade de Deus. Tudo que Deus queria, ele ia lá e fazia, né? E, resumidamente, para a gente entender um pouco sobre a história dele, chegou um certo ponto em que o diabo, né, o inimigo aí, questionou a fidelidade de Jó, um dos caras mais fiéis. E aí Deus falou o seguinte: eu confio nesse meu filho e eu vou te provar que esse cara, ele é meu e é sangue bom. E aí foi nesse momento em que várias e várias provações caíram sobre Jó. Ele perdeu família, ele perdeu amigos, perdeu dinheiro, perdeu casa, perdeu gado, perdeu até a própria saúde, ele perdeu. E aí conseguiu vencer todas essas dificuldades sem abandoná-los nem um minuto sequer. Lógico que, como muitos de nós, ele questionou, né, várias vezes porque aquilo estava acontecendo com ele. E Deus, então, né, nesses versos aí que guiam a lição dessa semana, vai revelar, né, quem realmente Deus é. Eu acho que esse é o ponto que a gente entra em contato aí, né, que cruza aí a linha ali do tema dessa semana, familiarizar-se com Deus. Para mim, o Jó é um exemplo máximo de quem conhecia Deus. Mesmo assim, ele questionou muitas vezes o porquê Deus estava fazendo aquilo com ele. E eu fiquei pensando assim, se ele é um cara familiarizado com Deus, imagine eu, né? Eu fico pensando assim, eu não sou nada comparado a Jó, passar por tudo que ele passou. Hoje em dia, se eu tenho uma dificuldade financeira ou se eu passo mal, eu fico questionando a Deus por quê. E Jó, cara, ele foi um cara que passou por muita coisa muito pior
né? E também se questionou a Deus. E aí eu fiquei intrigado sobre essa palavra, familiarizar-se. O que significa essa palavra, familiarizar-se, né? E aí vem justamente derivado da palavra ser falar, algo familiar, algo que você conhece, como, por exemplo, a sua família. Né? Talvez você, jovem, que está ouvindo a gente agora, já ou tem uma namorada, né? E provavelmente você conhece a sua parceira ou o seu parceiro de tal modo que, por exemplo, quando você sabe está aproximando uma data importante aí do relacionamento, você já sabe o que sua parceira precisa ou seu parceiro precisa para um presente aí adequado para não ter chances de erro, né? Isso só acontece por quê? Porque você conhece, e principalmente, meus amigos, vocês convivem com Deus, ou, perdão, vocês convivem com a sua parceira ou com o seu parceiro. E com Deus, Com Deus também, né? muitas vezes a gente se questiona, né, o Galton? Muitas vezes, para Deus, como se a gente não conhecesse a Deus. E aí eu pergunto para você, meu querido, alguma vez você já questionou a Deus e percebeu o erro que você cometeu? Rapaz, isso aí é um assunto perigoso. Cara, para começar, eu já queria dizer que para mim Jó tem uma das passagens que eu acho mais sensacionais da Bíblia, que é quando Deus responde a Jó, né, lá nos capítulos finais. Eu leio aqueles capítulos, cara, eu me arrepio todo. Inclusive, eu estava, há um tempo atrás, eu, meu pai e meu tio, a gente estava discutindo sobre o que aconteceu com o Jó, né? E aí, já puxei esses sinais aí, fui vendo, olha só, né? Deus pergunta para Jó onde é que ele estava quando ele determinou a dimensão do mundo, onde é que Jó estava quando não sei o quê. Cara, eu acho muito da hora a história de Jó, acreditada aí, né, como o primeiro livro da Bíblia, né, o livro mais antigo. É uma história muito boa, é muito bacana. E né, a pergunta aí que você me fez, né, cara, se eu já duvidei de Deus, rapaz, vou colocar assim, se eu já virei para Deus e perguntei, né, será que você realmente é capaz disso e tal, né, de fazer, de não fazer? Isso aí eu acho que eu nunca fiz não, mas eu sempre, às vezes acontece de ter um questionamento meu assim, acredito que isso seja normal também, né, para geral, que é assim, se as coisas estão todas sobre o domínio de Deus, né, então por que será que determinadas coisas acontecem, né? Por que será que alguns assuntos aí acontecem, deixam de acontecer? Essa semana, inclusive, né, a gente teve duas perdas aí da galera próxima aqui da Hope, e aí a gente se pega pensando nesses assuntos, né? Mas, diga lá, meu mano Índia. Eu acho assim, para nós, seres pecadores como somos, o ato de questionar a Deus às vezes acontece sem nem a gente querer, Uhum. né? Muitas situações que acontecem no mundo por aí, nas nossas vidas, é, 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 é fatídico às vezes, sem querer, a gente pegar se questionando por quê, né, de certas coisas. Eu, quem conhece minha história aí, sabe, e às vezes eu nunca fui de questionar, né, de indagar a Deus, mas não nego que já me veio dúvidas, entendeu? Já me veio, por que será que isso aconteceu justo comigo, né? E o modo de talvez termos a resposta é buscando, indo diretamente à fonte, indo diretamente a Deus e, como a lição veio tratando, né, buscando e familiarizando e conhecendo a Deus mais profundamente. É isso aí, É cara. interessante você comentar, o sobre isso. Você tem mais uma versão aí, ou o Galter? Oi? Não, pode mandar bala. Vou mandar? Não, porque eu achei interessante esse lance que o Whindersson falou, justamente de como que a gente vai entender Deus, se não busca. E aí, quando eu estava lendo a lição, veio uma coisa muito curiosa na minha cabeça, que justamente essa comparação que a gente faz, né, do nosso relacionamento com Deus e do relacionamento que nós temos com as nossas pessoas mais próximas. E aí eu me lembrei que alguns anos atrás era muito comum você ver em programas de televisão
um game show que tinha, lógico que dependendo do programa havia suas variações, mas era um game show que acontecia assim, era um casal de namorados ou casados, não sei, e aí faziam uma pergunta pro rapaz, né? Deixava o rapaz isolado, né? Numa sala sozinho, e aí fazia uma pergunta pro rapaz em relação à namorada dele. Então, por exemplo, ele perguntava pro cara assim, qual a cor querida da sua namorada? Aí o cara respondendo na bucha, né? Só que muitas vezes não dava muito certo e rolava até nesses game shows aí, porque os caras acabavam dando muita resposta errada, né? Isso provava o quê? De que aquele relacionamento ele tinha visões diferentes, que o namorado achava uma coisa que não era uma realidade. E que poderia ser também que o namorado talvez não tinha tanto interesse assim na garota a ponto de querer conhecer melhor ela, conhecer os gostos dela e tudo mais. E eu sempre perguntando se um dia eu iria em uma situação constrangedora dessa, né? De errar todas as perguntas de parentes ou namorado, ou coisa assim, né? Que são próximos a mim. E aí eu fiquei pensando assim, cara, e Deus? Se me colocasse numa sala vazia e começasse a me fazer um monte de perguntas sobre o meu relacionamento com Deus, será que eu ia acertar todas as perguntas ou será que eu ia passar uma vergonhazinha? E aí eu fiquei pensando assim, a gente conhece realmente as pessoas que estão próximas da gente? Nosso namorado, namorada, esposo, esposa, mãe, filhos. A gente realmente conhece as pessoas? Porque se a gente parar, pensar, analisar e perceber que a gente não conhece tanto essas pessoas, o que dirá de Deus? Que, assim, para nós, seres humanos, pecados, parece que está tão distante, né? E aí esse ponto se encaixa perfeitamente com o que o Indy falou, né? A familiarizar-se com Deus é você gastar tempo com Ele. E aí eu lembro que eu falei em algum tempos atrás aí, de que eu gostava muito de falar sozinho, uma época atrás, né? E aí eu comecei a trocar eu mesmo. Aí eu comecei a conversar com Deus, assim, né? Aí no Transcol, eu tô ali, né, indo de um outro, converso com Deus, tô passeando na rua ali, converso com Deus e tal. E eu acho que isso é interessante, é válido, é muito interessante. Só que nessa lição eu comecei a me questionar e se eu realmente estou passando tempo de qualidade com Deus. Se eu realmente estou dedicando tempo a isso, ou se eu estou só usando os meus tempos vagos para poder conversar com Deus. E aí eu fiquei me perguntando assim, eu tenho tirado, sei lá, um tempo na acordo ou antes de dormir, fazer um devocional para poder orar, ler a Bíblia, estudar a lição, ler uma meditação, assistir um vídeo, ouvir um podcast, gastar tempo de qualidade mesmo com Deus, sabe? Para poder conhecer a Ele para o dia, lá na frente, né? Quando Ele estiver voltando, Ele me colocar numa sala vazia, vamos fazer um game show aqui, eu quero saber se você me conhece de verdade, se eu vou realmente conseguir ter as respostas certas, porque acredito eu que todo mundo que vai para o céu tem que conhecer a Deus, né? Porque senão não teria motivo de querer ir para lá. Inclusive, mano, nessa história aí de familiaridade, né? De você ser familiar de alguém, cai num conceito engraçado, porque a sua família você não escolhe, né? Onde você nasce. Não é você que determina, não, eu vou nascer aqui, né? Eu não quero ser próximo dessa pessoa e tal, não sei o quê. E aí aqui a história é diferente. A gente tem o poder da escolha, né? De quem eu quero ser próximo e desenvolver um laço de família, né? E aí na vida também funciona assim. A gente tem os nossos amigos que a gente trata como irmãos, né? Nossas segundas, terceiras e quartas famílias aí. E é assim que tem que ser na nossa vida espiritual também. Deus tem que ser o nosso pai. Porque a gente não nasce sabendo quem é Deus, né? Eu lá com 1 ano de idade eu não tinha a mínima ideia. É impossível. Mas quando a gente vai crescendo e tomando consciência da existência e das coisas ao redor, né? Do mundo que nos cerca, e aí a gente acaba, né, nesse mundo globalizado, entrando em contato com várias teorias, ideias, religiões, conceitos. E aí sim a gente tem esse poder de escolha, né? De não, eu quero ser fiel a isso, eu quero ficar longe daquilo, né? E aí cai num negócio maneiro, cara, terça-feira que fala o título, né? É possível descobrir Deus? E aí comenta sobre como o ser humano é pequeno e tal, e não tem essa capacidade. Isso me lembrou de um vídeo que eu vi há um tempo atrás do nosso querido aqui, né? Do nosso discípulo, do Rodrigo Silva. O Ronald gosta bastante desse cara, né? E aí o Rodrigo Silva estava falando
sobre algumas pessoas que acreditam que a ciência é capaz de provar Deus. E aí ele fala, não, não é. Falar a ciência, você nunca vai conseguir provar Deus pela ciência. E ele explica o porquê. Porque a ciência ela é capaz de determinar coisas, né? Como, por exemplo, você pega aí o Teorema de Pitágoras, né? Que a soma dos quadrados dos quartetos será igual ao quadrado da hipotenusa, se eu não estiver errado, porque eu não sou das exatas. Mas esse teorema, ele é passível de prova. Você faz um triângulo, seleciona lá, né, o ângulo reto e tal, e faz e você provou, beleza. Deus não. Deus é como se fosse a ideia das paralelas, né, de duas linhas paralelas que jamais se tocarão. Você não tem como provar esse conceito. Você tem duas linhas infinitas? Não tem. Você sabe qual é se em algum momento dessas linhas elas vão se tocar ou não? Não tem como saber, porque elas são infinitas. Mas você acredita nesse conceito de que elas são infinitas e tal, e que elas nunca se tocarão. Deus, ele é essa ideia aí. Ele não é provável, ele não é, né, determinável, porque o ser humano é uma coisinha assim, a nossa posição é quase que desprezível, né? O atrito na física aí, né? Atrito do ar, não sei o quê, é desprezível. A gente não tem essa capacidade de ver Deus através dos nossos instrumentos, dos nossos testes e provas. É impossível, a gente não consegue. Então, eu concordo com ele também. Essa ideia de que a gente consegue sim provar Deus na natureza, não sei o quê, não é bem assim não. A gente precisa mesmo da fé e de acreditar que Deus está aí presente com a gente. E aí a gente pode, né, por essa força aí, dessa vontade de desenvolver esse laço familiar com Deus que o Ronald estava falando aí, né, de ser uma necessidade diária do nosso contato com Ele. Essa questão de descobrir Deus, né, na Bíblia veio falando, na lição veio falando muito claramente isso, que por vontade humana é impossível, né, que isso acontecer. E a não ser que Deus queira ser descoberto, né, se permita ser descoberto pelo homem, é que nós podemos ter acesso, nos achegar a Ele através dessa descoberta, né, do novo, da comunhão, do que é viver uma vida ao lado de Deus, né, e tendo ali toda a influência dele sobre o nosso querer, nosso agir, nosso pensar, né? Então, eu fiquei assim, um tanto quanto pensativo nessa parte dessa lição, no fato de que, a gente só consegue descobrir Deus se Ele permitir que isso aconteça, né? E aí eu cheguei até a pensar, será que em algum momento Deus não desejaria isso, que nós o descobríssemos? E eu cheguei a uma rápida conclusão de que não, né? A gente consegue descobrir a Deus, perceber a Deus nas mínimas coisas do mundo, numa atitude, num vento que sopra, é possível descobrir Deus ali. Então, assim, nós só conseguimos descobrir Deus se Ele quiser, mas Ele quer tanto que acaba se tornando algo muito fácil, mas esse fácil só é de fato fácil, por assim dizer, né, se nós o buscarmos em intensa comunhão. O sentido dessa frase aí, eu também acho que é justamente isso que você falou, que não é que Deus, ele pode ou não pode se revelar, é que pelo fato da gente ser tão, né, mínimo e com a visão tão fechada, ele precisa, vamos colocar assim, colocar na nossa vida, na nossa frente, assim, formas e meios de que nós então possamos ver as coisas, né, espirituais e divinas e tal. Não é fisicamente, né, sentir, tocar, ver e tal, mas compreender. Isso. Né? Então, não é que ele, se ele quiser, ele se revela ou não. Não, ele quer, ele deseja estar do lado da gente e tal. Isso. Mas a gente não tem essa capacidade. Então, ele tem que fazer um esforço aí para que a gente consiga entender. É bem interessante isso aí que vocês colocaram, porque
Quando a gente a palavra assim, descoberta, a gente automaticamente liga a uma procura. Né? Você nunca vai conseguir descobrir. É óbvio que às vezes você descobre sem querer, mas grande parte das vezes em que se descobre algo, há uma procura. Né? Inclusive, existe um equívoco aí, né? A utilização do termo descoberta, né? Como se o Brasil, ninguém soubesse que existia alguma coisa de cá. Mas existem várias e várias pesquisas aí que apontam, né, que grande parte dos europeus acreditavam que existia coisa para o lado de cá, mas que eles não sabiam o que era, eles não tinham total noção da dimensão que é um continente inteiro que eles poderiam descobrir. E aí eu acho que o ponto é justamente esse. Deus ele se deixa mostrar porque ele quer que você procure. Esse é o objetivo. É como se fosse uma recompensa. Lógico que Deus não usa esse tipo de para a gente poder entender dentro da nossa mente finita mesmo. Mas assim, você vai ter a recompensa de ter Deus ao seu lado, de se aproximar de Deus, de conhecer a Deus, se você realmente o procurar. Né? Se você não o procurar, ele não vai se mostrar. E mesmo assim, acredito eu, que ainda pode haver algumas outras possibilidades dele se mostrar. Inclusive a lição e a própria Bíblia traz, né, diversas formas em que Deus se revela. Então, ele pode revelar através da natureza, como o Indy falou aí, uma brisa mansa, né? Ou até mesmo como uma tempestade, como ele se revelou para Jó, né, como um furacão. Ele pode também se revelar através da sua palavra, através da Bíblia. Hoje, oportunidade, nós temos a Bíblia no telefone, no tablet, em mãos ali, né? Mas antigamente a galera tinha um pouco mais de dificuldade de ter acesso ao conteúdo da Bíblia, de revelação de Deus, da vontade de Deus. A Bíblia realmente é um instrumento, um objeto muito poderoso que revela. E além disso, a vida do próprio Jesus. Afinal de contas, nós acreditamos na Trindade, né? Acreditamos que Jesus é a personificação humana de Deus, né? Que é algo divino e grandioso. Então, a própria vida de Jesus e os exemplos que ele deixou para a gente, contidos na Bíblia, etc., são também ali uma forma de a gente perceber a revelação divina de Deus. E eu acho que esse ponto é muito interessante porque, através dessas coisas, a gente consegue chegar mais próximo de Deus. Então, às vezes, você, num sábado, você quer ir num parque. Cara, antigamente, o dia feliz, né, não era tão feliz assim, que eles falavam no sábado, não pode isso, não pode aquilo. Mas se você hoje for num parque, né, um parque, tudo bem que alguns parques aí estão fechados por conta da pandemia, mas você tendo aquele contato com a natureza, você perceber a criação divina e como aquilo fala com a gente, é uma experiência muito grandiosa, uma experiência muito interessante, e de que você percebe realmente que aquilo ali é tão perfeito que é produzido por homens, que tem um muito maior do que a gente que fez aquilo tudo. E além disso, Deus, ele é um cara que se basta, né? Ele é uma entidade, algo sobrenatural que se basta, né? Como dizia aí as músicas populares, que está o cantor aqui, mas obviamente todos conhecem, que ele é o princípio, o início, o meio e o fim, não é isso? E aí, isso é muito interessante porque a própria Bíblia se prova isso, né? Ele é a fonte, ele é o início, né? Porque se a gente for de acordo lá com Colossenses, né, tudo está escondido, né? O tesouro, os conhecimentos, tudo está escondido em Deus. Então, se você busca alguma coisa, é em Deus que você vai estar. Ele é o meio disso tudo, porque Deus é o que opera o nosso querer e também aquele que efetua o querer, né, segundo Filipenses. Então, ele é o meio, o processo de tudo. E, claro, ele é o objetivo final, né, ele é o fim, porque tudo que ele faz é perfeito, né, tudo que o Pai Celestial faz é perfeito. E a gente só vai conseguir alcançar essa perfeição se a gente conseguir alcançar Deus, né, segundo o livro de Mateus, e etc. Eu acho que esses pontos são pontos interessantes, porque muitas vezes a gente acaba pensando assim que tudo que existe nesse mundo basta pra gente, né? Mas tudo nesse mundo é passageiro, né? Tudo nesse mundo é finito, né? Não traz nenhum acréscimo além disso que a gente vive aqui. E aí eu trago um ponto interessante que eu quero discutir com vocês aqui, que é justamente sobre essa questão ligada a quem seria Deus, se as coisas aqui são tão finitas, né? Como que nós podemos acreditar no que a gente estuda, né? Porque aqui o título
desse trimestre fala sobre princípios da educação. E aí a lição traz essa semana uns contextos dentro da academia, né, dentro da graduação aí, são muitos intelectuais que fazem parte desse contexto e tudo mais, e eu queria aproveitar o Galter, né, que é um rapaz aí que está na graduação, eu passei por essa etapa, e é algo muito questionável e tudo mais, muitas perguntas, muitas coisas que questionam a nossa fé. E aí eu aproveito uma pergunta que traz aqui da lição, né, na sexta-feira, e já lanço para o Gal também, claro, de que formas as ideologias modernas procuram eliminar Deus da educação acadêmica. Porque, de certa forma, né, como o Galter colocou, tem muita gente que está querendo provar cientificamente a Deus. Mas e quando a ciência ela vai de encontro? E quando a gente consegue provar o contrário, né, de que ele não existe? Como que a academia, né, como a população e o mundo lá fora, os intelectuais lá fora, podem acabar nos atrapalhando a encontrar e nos aproximar mais de Deus? E, meu querido Galter, e depois você já pode embalar também o Indy. Pois é, cara, hoje a gente vê que é muito comum, assim, muito presente que no meio científico, né, no meio do conhecimento e da sabedoria das coisas humanas, para você ser da hora, para você ser um cara inteligente, assim, certificado, um cara bom, você não tem que acreditar em nada que seja, vou colocar aí, né, nada além daquilo que é material e físico, né, o metafísico. Então, provável, né? Do provável, exatamente. Então é muito forte essa ideia em todas as, até mesmo, vou colocar assim, em qualquer curso, qualquer, né, título aí, o comum é que se você acredita em alguma coisa, você é meio diferente, assim, né? Ah, você acredita nisso e tal, você tem fé e não sei o quê. Porque hoje em dia o conhecimento, ele é colocado em conjunto como uma posição, né, ateia ou agnóstica, porque o mundo é isso aqui, o mundo é o que eu sinto, é o que eu vejo. Logo, se eu acredito em algo que está além disso, eu tenho algum desvio mental, alguma loucura assim, porque afinal, tem como eu provar? Não tem. Então a gente vê aí, cara, nesses teóricos mais conhecidos aí, né, os filósofos do YouTube, não sei o quê, essa galera, a grande maioria deles, entra nesse bonde aí, né, de que, e eles falam em palestras e tal, né, de que acreditar em alguma divindade, ou no nosso próprio Deus aqui, né, é algo, né, que já foi, que já passou, eles já acreditaram, hoje não acreditam mais, porque atingiram um certo patamar de descrença devido a tudo que eles estudam, tudo que eles aprendem. Então a gente vê que hoje em dia sinônimo de inteligente tem a ver com não acreditar em Deus. E isso é meio bizarro para mim. Eu não tenho muito essas ideias, não. Né? Eu quero saber o que meu mano Indy pensa dessas coisas aí. Então, eu não tive essa experiência da faculdade fora da igreja, né? Quando eu cursei meu curso de enfermagem, eu cursei no NASP, então essa questão da religiosidade foi algo que foi bem tranquilo, né? Mas do que eu tenho acompanhado, do que eu tenho visto, eu sinto que a questão de separar, dividir, né, o que é religioso do que da questão dos estudos tem se tornado algo cada vez mais latente, mais visível, mais forte. Eu não sei quantos de vocês aí, se vocês viram, mas eu me recordo muito bem de algum tempo atrás, circulou no WhatsApp o vídeo de, não sei de onde era, de um curso, não sei, talvez, mas de um mestre dizendo que eles tiraram a questão do AC e DC, acho que o Ronald pode falar melhor, não sei se ele viu sobre isso também, né? Mas a questão deles tirarem, né, as letras, né, AC antes de Cristo, DC depois de Cristo, e substituírem por uma outra expressão ali. Então, eu acho que, tanto não só no meio acadêmico, mas também no ensino fundamental, a questão de
separar religiosidade, Deus, né, o conhecimento sobre Deus, do conhecimento prático, de estudo, né, da escola, tem sido cada vez mais forte, né, essa separação. Essas aí agora são era comum, EC e DC, não utilizam mais antes e depois de Cristo. Isso. Agora Isso era aí. comum, antes da era comum e depois da era comum. Aí eu fiquei perguntando, e esse DC, como é que vai ficar? Será que eles vão mudar também alguma coisa? Acho que não, né? Mas aí, meus queridos, a gente já está chegando aos nossos momentos finais aqui, e aí eu já vou pedir aí as considerações finais de vocês, mas antes disso eu vou dar elas, como sempre, falar por nós, né? Nossa querida tia Ellen White. Eu separei aqui uma fala dela que eu achei muito, mas muito interessante mesmo, que está no estudo da sexta-feira. E aí ela diz: a verdadeira educação significa mais do que avançar em determinados programas de estudos. É muito mais do que preparar para a vida presente. Diz respeito a ser por completo durante toda a vida. E aí, nesse trecho aqui, a tia Ellen é bem clara que a educação é algo muito importante, mas ela não pode estar acima do nosso conhecimento de Deus, do nosso conhecimento cristão. E ela continua: é o desenvolvimento harmonioso das aptidões físicas, mentais e visuais. Prepara o aluno para a satisfação de servir neste mundo e para a alegria mais elevada proporcionada por um serviço ainda mais amplo relacionado com o futuro. Que esse está lá no livro Educação, na página 13. Tia Ellen é maravilhosa. Ela traduz basicamente aquilo que a lição vai tratar durante todo esse trimestre, de que, de fato, a educação nesse mundo é muito importante, mas ela nunca pode estar assim daquilo que vai para além desse mundo, que é nós nos falarmos com Deus e, claro, ter uma educação cristã acima de todas as outras, que é o que, no final das contas, vai importar de fato. E aí eu já passo aí para os momentos finais do nosso querido Galter e do querido Whindersson também na sequência. Diga lá suas considerações sobre a lição dessa semana, meu Deus. Pois é, meus parceiros, eu fico aí com essa ideia, então, de que a gente pode, né, escolher ser próximos de Deus, assim como Jó era, né, porque assim como é na nossa vida comum aqui, né, no normal, vou colocar assim, a gente vai querer ser próximo, querer ser familiar daquilo que é compatível com a gente, né? Eu não vou ser amigo de alguém que me chama para encher a cara e que gosta de curtir a vida adoidado e tal, não sei o que. Essa pessoa não tem nenhum comportamento em comum comigo. Então, eu acredito que se a gente for familiar de Deus, a gente pode então puxar para a nossa vida comportamentos semelhantes aos de, né, Papai do Céu, Jesus, que são essas ideias que a gente deve seguir na nossa vida para que nós tenhamos saúde, né, qualidade, uma vida boa num mundo tão ruim. E isso só depende da gente, né? O pote de ouro está aberto para qualquer um entrar e se maravilhar. Então, tenhamos isso em mente aí, vamos ter consciência daquilo que fazemos e vamos que vamos. A lição para mim dessa semana veio com uma diretriz muito, muito latente ao meu ponto de ver, que é o seguinte: se quisermos ter crescimento pessoal, né, neste mundo, primeiramente nós devemos procurar ter crescimento espiritual com Deus, né? Que através dele todas as coisas nos são lícitas, né? E eu também queria ler aqui o finalzinho da lição, o Ronald leu aí, mas eu achei muito interessante esse último parágrafo aqui, de Tia Ellen também, né? Diz assim: todo saber e desenvolvimento real tem sua fonte no conhecimento de Deus. Para onde quer que nos voltemos, seja para o mundo físico, intelectual ou espiritual, em tudo que contemplamos, não considerando a mancha do pecado, esse conhecimento é revelado.
Somos postos em contato com a inteligência invisível e poderosa que atua em tudo, através de tudo, não importando o ramo de pesquisa que sigamos. Tudo considera o propósito a chegar à verdade. A mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito. O efeito dessa comunhão sobre os aspectos físicos, mental e espiritual está além de toda estimativa. Então isso me deixou com uma, não sei se vocês, mas isso me deixou com uma vontade tremenda de querer conhecer cada vez mais a Cristo, né? Essa possibilidade desse vislumbre de poder saber mais, conhecer mais através de Cristo é algo que chega a brilhar aos olhos, né? Então, acho que a minha mensagem final aí é que nós possamos cada vez mais buscar a Deus, conhecê-lo, ter comunhão cativa com Cristo e assim temos aí vitórias neste mundo através do conhecimento, através do saber, através da intelectualidade infinita que Deus nos dispõe. Maravilha, meus queridos, muito obrigado pela participação de vocês e, claro, muito obrigado a você que está nos ouvindo aí. E se você quer participar, assim como o Whindersson participou aqui conosco hoje, é muito fácil, é só você entrar lá no nosso Instagram, @oclassvix, VX no final, tudo juntinho, e aí você vai ter a oportunidade de mandar um direct lá pra gente e participar do nosso podcast, claro. Se você está assistindo, ouvindo a gente aqui através do nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar um like aqui para poder dar a divulgação do Evangelho. E, claro, comentar aqui embaixo qual a parte preferida dessa semana. E se você está ouvindo a gente através do Spotify, não esqueça de seguir a gente, porque aí você vai ser informado toda vez que a gente postar um novo episódio. Beleza, meus amigos? Muito obrigado por tudo e até semana que vem.